Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Ciro Sanches Zibordi. A paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Curta este vídeo, compartilhe e, se desejar, inscreva-se no meu canal. Está começando mais uma videoaula, é a quinta, hein? A quinta videoaula alusiva às lições bíblicas adultos da CPAD, que traz essa temática maravilhosa nesse primeiro trimestre de 2022, a supremacia das Escrituras. E nós vamos direto ao assunto hoje, tratando da lição de número 5, como ler as Escrituras, lição que será estudada presencialmente na escola dominical pelos alunos no dia 30 de janeiro de 2022, se Jesus não voltar até lá, não é? Mas aqui nós estamos antecipando as aulas em função dos meus muitos compromissos, viagens, etc. Eu já estou aqui apresentando antecipadamente as aulas, visando aí a contribuir com os nossos queridos professores e alunos que sempre buscam subsídios para prepararem melhor as suas aulas. Muito bem, a lição do dia 30 de janeiro, lição 5, cujo tema é Como ler as Escrituras, tem como texto áureo Atos capítulo 8, versículo 30. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? Veja que esta é uma pergunta exegética. E eu quero aproveitar para já ir recomendando a vocês livros. O primeiro livro que eu quero recomendar é esse livro aqui, ó, de minha modesta autoria, Filipe, o primeiro evangelista da igreja. Tem um capítulo aqui que eu abordo justamente este encontro de Filipe com o eunuco, e ali eu faço até um gracejo. Eu falo que Filipe é o evangelista e também Filipe é o exegeta, porque ele explica aquela passagem de Isaías e aproveitando a pergunta que foi, repito, uma pergunta exegética. Muito bem, mas a verdade prática da lição também diz o seguinte: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis, por isso não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia tem a palavra final, mas nós, para interpretá-la corretamente, precisamos das melhores ferramentas, não apenas epistemológicas, mas também metodológicas. E por isso que eu sempre estou apresentando para vocês livros, falando em métodos, técnicas de interpretação. Olha aqui, ó, livros que eu já vou mostrando para vocês. Sempre o manual de escola dominical que eu tenho apresentado para vocês. Hermenêutica de Henry Virkler, uma obra especialíssima. O meu está com capa antiga, hoje tem capa nova. Esse livro até recebeu outro título posteriormente, Hermenêutica Avançada, para não ser confundido com aquele que está aparecendo lá no fundo, ó, Hermenêutica de Iland e P.C. Nelson. É um livro muito bom, resumido, mas é um livro também que apresenta a hermenêutica com as suas regras, com seus princípios. Falando em princípios também, olha aqui, ó, o clássico de Walter Henrichsen, né? Princípios de Interpretação da Bíblia e Métodos de Estudo da Bíblia. São dois livros de Walter Henrichsen, que é uma obra, são duas obras muito especiais que poderão ajudar você. Este livro aqui, ó, Introdução à Exegese Bíblica, de Michael Gorman, que eu vou citar também ao longo desta aula. Então são livros que você poderá utilizar. Como Estudar e Interpretar a Bíblia, de Raimundo de Oliveira, e assim por diante. História da Interpretação Bíblica, de Gerald Bray, editora Vida Nova, um livro que eu sempre cito, que pode auxiliar muito você no estudo da Palavra de Deus, no estudo dessa lição especialmente. Assim também, ó, Guia Básico para a Interpretação da Bíblia, de Robert Stein,
e também o clássico A Bíblia através dos séculos de Antônio Gilberto. Então vamos lá. O primeiro tópico que nós queremos aqui comentar é o seguinte: a Bíblia precisa ser interpretada. O primeiro ponto é a importância da exegese. E eu vou me deter um pouco aqui nesse ponto. Inclusive eu quero começar fazendo uma citação justamente desse livro aqui, ó, de Michael Gorman. Aqui, ó, A Introdução à Exegese, um livro muito bom, editora Thomas Nelson. Veja que quando fala de exegese, eu brinquei no começo sobre Filipe, o evangelista, e eu disse que ele também pode ser chamado de exegeta. Não, claro, exegeta no sentido que hoje muitos querem apresentar, assim, sugerindo que só pode ser exegeta a pessoa que tem o pleno domínio das línguas originais, etc. Não, Michael Gorman, inclusive eu quero citar aqui o que ele diz na página 19. Olha que interessante o que Michael Gorman falou. Michael Gorman, que é um exegeta, um erudito nessa área, professor de estudos bíblicos e teologia de universidades importantes lá nos Estados Unidos, especialista em teologia paulina e assim por diante. Olha o que Michael Gorman disse. Estou convencido de que a difícil tarefa de fazer exegese e interpretação bíblica está se tornando tão complexa, é uma crítica que ele faz, como a variedade interminável de novos métodos e metodologias, para não mencionar novas descobertas históricas, que muitos estudantes e pregadores são tentados a abandonar a ideia de se tornar eruditos, entre aspas, ou até mesmo leitores mais aprofundados em sua leitura e uso da Bíblia. Então o que Michael Gorman quer dizer aqui é que hoje em dia muitos estudantes de escola dominical, de teologia de maneira geral, estão perdendo o desejo de se aprofundar nos seus estudos, achando que nunca vão atingir o nível dos grandes eruditos. Então veja, todos nós podemos fazer exegese. Eu discordo daquela opinião de que não, exegese você só faz com o texto grego e com o texto hebraico. Não, você pode fazer exegese também com a sua Bíblia em português, uma boa versão, claro. Você pode, com as ferramentas adequadas, como nós vamos aqui apresentar, fazer uma boa exegese. Mas vamos lá, então qual é a importância da exegese? Veja, eu quero aqui citar primeiro as ferramentas, já que inclusive a Verdade Prática fala disso. Quais são essas ferramentas que todo professor de escola dominical, todo estudioso da Bíblia precisa ter para fazer exegese? O que é exegese? Exegese é interpretação. Mas não é uma interpretação feita de qualquer maneira. É uma interpretação cuidadosa, respeitando-se as regras do vernáculo, respeitando-se as regras da hermenêutica. Daqui a pouco vamos falar um pouco também sobre hermenêutica. Então veja, quais são as ferramentas da exegese? Primeira de todas, claro, a hermenêutica. A hermenêutica é a ciência e a arte de interpretar textos. Hermenêutica tem a ver com princípios, com métodos, ou seja, a hermenêutica é diferente da exegese, porque a hermenêutica serve à exegese, ou seja, a exegese se serve de todas as regras, os princípios, a metodologia que a hermenêutica provê para então chegar a uma conclusão, ali a um detalhamento de uma determinada passagem, uma interpretação propriamente dita. Então, a hermenêutica é muito importante, é uma das ferramentas da exegese. Muito bem, outra ferramenta importante é a teologia, com todos os seus departamentos. A própria teologia exegética, que abarca a hermenêutica e a exegese propriamente dita. Claro que quando falamos de exegese é muito mais amplo do que hermenêutica, porque hermenêutica é apenas uma das ferramentas da exegese. A exegese conta com tudo que está à sua disposição para que se chegue a uma interpretação correta, né?
Então a teologia exegética propriamente dita, ela é formada pela hermenêutica e a exegese, que é muito mais ampla, como eu já falei. Além da teologia exegética, temos a teologia bíblica, que extrai a teologia da própria Bíblia, que tem que estar ligada à teologia sistemática. Elas não são departamentos que se contrapõem, pelo contrário. Teologia bíblica e teologia sistemática são departamentos da teologia que são parceiros, não é? Então, teologia bíblica, teologia sistemática, a teologia histórica, que estuda o pensamento dos grandes teólogos ao longo do tempo, os grandes debates teológicos. E na aula passada eu até citei esta obra aqui, ó, tá vendo? Uma breve história das doutrinas cristãs, de Justo Gonçalves. Eu recomendei na aula passada também uma aula muito boa, um livro muito bom, uma obra muito boa de teologia histórica. Mas vamos então adiante. Além dessas ferramentas que eu aqui mencionei, temos também, claro, para fazer-se uma exegese mais cuidadosa, não é? Porque na medida que você vai se exercitando na prática da exegese, claro, você vai crescendo em conhecimento. Então, a gente poderia aqui também citar outras ferramentas que são usadas num nível mais avançado, como, por exemplo, a crítica textual. Né? E quando se fala de crítica textual, nós temos que levar em conta a chamada baixa crítica e também a alta crítica. A alta crítica que geralmente a gente cita até de uma maneira pejorativa, porque ela ficou muito ligada aos teólogos liberais. Mas a alta crítica, quando usada adequadamente por pessoas piedosas, conservadoras, ortodoxas, que respeitam a Bíblia como palavra de Deus, é uma ferramenta boa. Então, a crítica textual abarca a baixa crítica, não é? Que tem a ver com a recuperação, por assim dizer, da redação original, não que ela esteja perdida, mas recuperação no sentido de que, mediante cotejamento de manuscritos, chega-se ali a uma conclusão de que Deus preservou a sua palavra, como eu já citei isso em aulas anteriores. Então é uma crítica que se faz na base, por isso que é chamada de baixa crítica. E a alta crítica é consequência dessa crítica textual inicial, a baixa crítica, não é? Que tem a ver mais, no caso da alta crítica, com a investigação da fonte, das circunstâncias, é a crítica histórica propriamente dita, né, que lida com tópicos como local, data, autoria do texto, do livro bíblico, da carta e etc. Então, é importante você conhecer essas ferramentas. Agora, eu queria também aproveitar a oportunidade e fazer uma breve menção da história da exegese. Eu citei este livro aqui de Gerald Bray, que é muito bom, A História da Interpretação Bíblica. Aqui também na obra de Henry Virkler, Hermenêutica, Princípios e Processos da Interpretação Bíblica, há também um capítulo importante sobre a história da interpretação da Bíblia. E eu queria aqui fazer uma menção para você entender o que significa ser um intérprete ortodoxo, quando se fala, e a gente tem citado bastante isso aqui, e a lição também toca nisso, né? Nós que interpretamos a palavra de Deus, temos que saber qual é a nossa posição, quais são os nossos pressupostos. E pressupostos, claro, que estejam de acordo com as evidências. Pressupostos que respeitem a Bíblia como palavra de Deus, infalível e inerrante. Então, vamos falar um pouco da história da exegese. A história da exegese abarca, grosso modo, 6 períodos. Quais são esses períodos? O primeiro é o período judaico antigo. Você vê isso na própria Bíblia, em Neemias capítulo 8, versículo 8, quando Esdras e sua equipe, eles interpretavam a palavra de Deus. Vamos ler esse versículo, inclusive. Veja como é interessante que, eu até mencionei na aula anterior, que era feita uma tradução do hebraico para o aramaico, porque o povo
que tinha estado no exílio perdeu contato com a língua, então era feita esta tradução e também, por assim dizer, era feita uma exegese da passagem. Observe, Neemias capítulo 8, versículo 8. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Veja se isso aqui não tem a ver com exegese. Naquela época já, então, falando aqui da história, é o período judaico antigo. Mas naquele período já começou a surgir também algumas inovações no campo da interpretação, como o letrismo e o alegorismo. Alguns escribas começaram a supervalorizar o sentido de determinadas letras e também começaram a alegorizar ou a espiritualizar a bel prazer de determinadas passagens, deixando de lado o sentido literal do texto. Mas aí veio um outro período, o período chamado apostólico. Jesus e os apóstolos. Jesus e os apóstolos resgataram o sentido literal, histórico da passagem que Neemias e Esdras, no tempo de Neemias, ele já preservava, ele já valorizava naquela época. E Jesus, quando andou na terra, e também os apóstolos, eles citaram o Antigo Testamento como sendo literais, como sendo históricos. Jesus, por assim dizer, apresentou ali a semente do que é chamado hoje de método histórico-gramatical, ou gramático-histórico, o método que toma a Bíblia no seu sentido literal. Porque uma passagem da Bíblia, claro, ela pode conter figuras de linguagem, o texto pode ser alegórico, mas isso aí quem determina é o contexto. Quando nós priorizamos o método histórico-gramatical, significa que o texto se impõe. É o próprio texto com o seu contexto que vai nos mostrar qual é o sentido que deve ter aquela passagem. Uma parábola, por exemplo, fica claro pelo contexto que é uma parábola. Então não adianta eu querer interpretar de maneira diferente se eu estou diante de uma parábola, né? Então, Jesus, quando andou na terra, ele citou as passagens do Antigo Testamento como sendo literais. Ele considerou Adão e Eva como personagens históricos. Ele mencionou inclusive o fato de Jonas ter sido engolido por um grande peixe, o que para muita gente seria algo fantasioso e tal, mas Jesus citou como sendo literal, como sendo algo que aconteceu na história. Então Jesus resgatou essa maneira que Esdras e sua equipe já interpretavam antes do surgimento do letrismo, do alegorismo e tal. Mas aí veio o chamado período patrístico, que vai do ano 100 até por volta do ano 600. E no período patrístico, claro, houve vários pais da igreja que tiveram um entendimento diferente, eles não se entendem assim, há uns que pensavam de um jeito, outros que pensavam de outro, mas duas escolas se estabeleceram. A escola alegorista de Alexandria e a escola mais literalista, onde nasceu propriamente o método histórico-gramatical, a escola de Antioquia da Síria, Filo de Alexandria, o próprio Orígenes, posteriormente Agostinho, e a escola de Antioquia da Síria acabou perdendo um pouco o protagonismo. Mas a escola alexandrina, ela então primava pelo método alegórico. Ela alegorizava, é um problema isso, né? Ou ela espiritualizava o texto que era literal. E isso aí acabou prevalecendo no próximo período, que é um período longo chamado período medieval, que vai do século V até o século XV. Prevaleceu ali o alegorismo, sobretudo de Agostinho, porque Agostinho ele via cada texto da Bíblia como tendo 4 sentidos. E o menos importante era o literal. Então, para ele, uma passagem ela tinha letra, tinha alegoria, tinha moral e tinha anagogia, né? Então, só para exemplificar, aliás, é um exemplo muito conhecido de Agostinho,
a cidade de Jerusalém. Literalmente, claro, é uma cidade, então é o sentido literal. Só que ela tem uma aplicação alegoricamente falando, não é? É a igreja. No sentido moral, é a alma humana. E no sentido anagógico, ou seja, um sentido mais espiritual, superior, até escatológico, ela é a Jerusalém celestial. E veja, para Agostinho, o menos importante era o sentido literal. Então você vê que prevaleceu essa tendência de alegorizar, mas nós não temos permissão para alegorizar aquilo que é literal. É um perigo quando a pessoa, o intérprete da Bíblia, quer alegorizar o que o próprio contexto não permite, né? Então isso acontece muito em Apocalipse. Muitos, às vezes, por não entenderem Apocalipse e tal, dizem, isso aí é simbólico, isso aí é espiritual, isso aí é alegórico. Cuidado, não embarque nessa canoa furada. O texto se impõe. Nós não temos permissão para literalizar o que é alegórico e também não temos permissão para alegorizar o que é literal. Aí veio o período da Reforma. Veja, o período da Reforma foi um período em que se resgatou o chamado método histórico-gramatical. Veja, quando se fala de método histórico-gramatical, esse grama no grego é de literal, não tem a ver necessariamente com gramática, mas é no sentido de que nós interpretamos de maneira literal, de acordo com o que está escrito, e também respeitando a história, não é? Ou seja, significa que nós não alegorizamos a bel prazer. Nós não adotamos o método alegórico que prevaleceu, lamentavelmente, em toda a Idade Média. Agora, quando veio a Reforma, os reformadores, Lutero, Calvino e tantos outros, eles resgataram o método histórico-gramatical, que nasceu com Jesus. Jesus e os apóstolos colocaram a semente, né? Ele floresceu principalmente em Antioquia da Síria, que também foi um grande centro difusor da mensagem do Evangelho. Foi de lá que Paulo partiu nas suas primeiras viagens missionárias, né? Nas 3 viagens que ele fez a partir dali, depois ele fez outras também, mas era um centro difusor da propagação, um centro difusor do Evangelho, e que também, anos mais tarde, se tornou também o lugar onde se preservou a interpretação conservadora, ortodoxa da palavra de Deus. Na Reforma, isso foi resgatado. Lutero, Calvino e outros resgataram o método histórico-gramatical, porque, lamentavelmente, o método alegórico estava prevalecendo naqueles dias, no meio do catolicismo romano. Mas após a Reforma, aí vem outro período, o período da pós-Reforma, vários grupos surgiram. Não dá tempo aqui de eu fazer menção detalhada de cada um deles, mas veio, por exemplo, o confessionalismo, que era mais dogmático, usava a Bíblia meramente como um livro para confirmar dogmas, né? O confessionalismo era um movimento mais dogmático. Depois veio também o pietismo, não vai confundir com petismo, hein? Pietismo, que era mais experiencialista, dava muita vazão às experiências e acabou deixando a Bíblia um pouco de lado. Depois veio o racionalismo, com a influência de Charles Darwin, né? Então, o naturalismo, não vai confundir com naturismo, hein? Naturalismo. Então, o naturalismo foi que caracterizou essa corrente racionalismo, que era realmente voltada para a razão como fonte de autoridade. Aí veio o liberalismo. Com o liberalismo e também o racionalismo, emergiu um novo método, o chamado método histórico crítico. Não vá confundir método histórico crítico com método histórico gramatical. O método histórico gramatical prioriza o sentido autoral, o que o autor quis dizer. À luz do contexto, tenta-se descobrir, claro, com a ajuda do Espírito Santo, o sentido original. Já o método histórico crítico, ele critica o texto, ele não vê o texto como palavra de Deus. Ele trata o texto como se fosse um texto qualquer, ele não parte da premissa de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então esse método acaba sendo perigoso, o método histórico crítico, que surgiu
aí com o liberalismo teológico, especialmente. Aí veio a neo-ortodoxia também, um outro movimento. Os neo-ortodoxos tentaram fazer uma síntese entre o liberalismo teológico e a ortodoxia. A ortodoxia diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Os liberais dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então os neo-ortodoxos vieram com uma proposta de que a Bíblia torna-se a palavra de Deus. Também é um erro. Então nós até falamos disso em outra aula. É um outro movimento. E veio também, finalmente, a hermenêutica pós-moderna, falando de maneira geral, ou a nova hermenêutica, que é uma hermenêutica ideológica, aquela hermenêutica que na verdade tem pressupostos ideológicos, interpreta a Bíblia de acordo com determinada ideologia. Por exemplo, uma hermenêutica marxista vai fazer a Bíblia apoiar o marxismo. É um grande absurdo isso. Então, nós não concordamos com esse tipo, claro, de hermenêutica. Então são aí alguns períodos que nós mencionamos. O período judaico antigo, o período apostólico, o período patrístico, período medieval, período da reforma, período da pós-reforma. E nós defendemos o quê? Nós defendemos a posição ortodoxa. A posição ortodoxa tem como método de interpretação da Bíblia o método histórico-gramatical, o método que parte do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque o método histórico-crítico, veja, a diferença qual é? O método histórico-gramatical prioriza o sentido que o autor, o sentido original, aquilo que o autor quis dizer quando ele foi inspirado por Deus e escreveu. É isso que o método histórico-gramatical visa a descobrir, mediante a exegese, claro. Porque isso é possível com a ajuda do Espírito Santo. Já o método histórico-crítico, ele critica o texto, e o texto, e o texto. Mas pior ainda do que o método histórico-crítico é o chamado método pós-moderno, a nova hermenêutica. Porque a nova hermenêutica diz que é o leitor que determina o sentido. O leitor, de acordo com seus pressupostos e o contexto, se ele está com a barriga cheia, se ele está com a barriga vazia, ele vai ver o texto de uma maneira ou de outra. Então isso é perigosíssimo, porque a Bíblia deixa de ter autoridade, porque o texto da palavra de Deus, claro, ele tem que se impor. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós, como exegetas, temos que tão somente extrair do texto esta verdade, porque exegese nada mais é do que você extrair da Bíblia o que está escrito, a verdade da palavra de Deus. Então é por isso que aqui agora, seguindo os tópicos da lição, nós estamos só no primeiro ponto do primeiro tópico, a importância da exegese, mas logo no segundo ponto o autor fala das limitações dos leitores. Ou seja, o sentido não deve ser determinado pelo leitor. É isso que diz a exegese ortodoxa, o método histórico-gramatical, que é o melhor método sem dúvida nenhuma. Podemos até nos valer, um teólogo, um exegeta piedoso, ele pode conhecer outros métodos, pode até usar o que é bom de outros métodos, mas ele prioriza o método histórico-gramatical, porque o método histórico-gramatical tem pressupostos inegociáveis, e um deles é aquele que diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Um terceiro ponto desse primeiro tópico é a natureza das Escrituras. Nós não podemos ignorar isso. Nós já aprendemos que a Bíblia ela tem particularidades, gêneros, figuras de linguagem, não é? Nós aprendemos isso na lição de número 2. No segundo tópico da nossa lição, veja, já que eu estou falando de pressupostos, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Nós, como pentecostais, aqui eu falo, claro, para os crentes da Assembleia de Deus, que é a maioria aqui dos meus seguidores, acredito. Quais são os pressupostos pentecostais para ler a Bíblia? Conforme a lição. O primeiro, a autoridade da Bíblia, que como nós já estudamos nas lições anteriores, a Bíblia tem autoridade porque ela é divinamente inspirada. Ela é inerrante e ela é infalível. Um segundo ponto, a iluminação do Espírito, ou seja, o Paráclito, o divino Paráclito, está presente na vida do crente. Porque o homem natural, diz a Bíblia, não pode compreender as coisas do Espírito,
porque lhe parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido, diz lá 1 Coríntios capítulo 12, versículos 14 e 15. O terceiro ponto, o valor da experiência, ou seja, a experiência como fonte de autoridade secundária. Aqui o autor menciona, inclusive, a importância de nós termos a Bíblia como a nossa fonte principal de autoridade. Porque as outras fontes são importantes, mas elas não são primárias, primaciais, precípuas, como é a Bíblia. Então a razão, ela é importante, mas ela não é fundamental para determinar-se o sentido de um texto. Não é? A lógica humana pode nos conduzir a interpretações completamente erradas. Por isso que a fé precede a razão. A tradição também é importante. Nós temos uma tradição, nós temos sempre citado a nossa declaração de fé. Nós temos uma tradição. A Assembleia de Deus já tem 110 anos, mas a Bíblia está acima da nossa tradição. O mestre Antônio Gilberto, inclusive, sempre dizia que a teologia é o que os teólogos dizem da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que os nossos pressupostos não podem estar acima das evidências. Então é importante nós sabermos que a Bíblia está acima também da tradição e, sobretudo, das experiências. Nós, como pentecostais, temos experiências com Deus, mas essas experiências são submetidas à palavra de Deus. A palavra de Deus é que tem a palavra final, ela é a nossa fonte primária de autoridade, a nossa regra de fé, de prática, nossa regra de viver. Aí está a diferença também entre o pentecostal e o neopentecostal. O pentecostal tem a Bíblia como fonte primária e principal de autoridade, né? Como autoridade final em assuntos teológicos, aliás, em qualquer tipo de assunto. Já os neopentecostais, lamentavelmente, eles supervalorizam as experiências, considerando-as até uma fonte igual ou superior à própria Bíblia, que é um grande erro, né? A Bíblia está acima da nossa experiência. Nós não devemos interpretar a Bíblia à luz das nossas experiências, e sim interpretar as nossas experiências à luz da Bíblia. Aí vamos então para o terceiro e último tópico, regras básicas de interpretação, que eu vou apenas citar, dar algumas dicas para você se aprofundar, né? Então, o primeiro ponto, a Escritura é a sua própria intérprete. Em outras palavras, aqui o que está sendo dito é que nós temos que respeitar o contexto. Não podemos tirar um versículo do seu contexto, e contexto aqui é no sentido amplo, não apenas o contexto imediato, mas o contexto geral, o contexto referencial, contexto histórico, contexto cultural, contexto geográfico, contexto remoto. Então, quando nós dizemos que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, ou a Escritura a sua própria intérprete, é que nós não podemos examinar e nem interpretar nenhuma passagem de maneira isolada. Nós temos que considerar sempre o contexto. O segundo ponto, princípios de interpretação bíblica. Aí eu vou citar novamente aqui o Walter Henrichsen. Aliás, ele tem aqui regras importantíssimas que eu poderia até citar para vocês. Olha, esse livro, se você puder adquirir, é muito bom, não é? Aqui, o primeiro ponto, primeiro capítulo, a interpretação é para todos. Princípios gerais de interpretação. Regra 1, trabalhe partindo da pressuposição de que a Bíblia tem autoridade. Veja, já estudamos sobre isso aqui nas aulas da escola dominical. Regra 2, a Bíblia é seu intérprete, a Escritura explica melhor a Escritura, que eu acabei de falar, está na lição. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Regra 3, a fé salvadora e o Espírito Santo são-nos necessários para compreendermos e interpretarmos bem as Escrituras. Regra 4, interprete a experiência pessoal. Olha que interessante, eu acabei de falar isso. Interprete a experiência pessoal à luz da Escritura, e não a Escritura à luz da experiência pessoal. Regra 5. Os exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparados por uma ordem. Regra 6. O propósito primário da Bíblia é mudar as nossas vidas, não aumentar o nosso conhecimento. E assim por diante. Regra 7.
Cada cristão tem o direito e a responsabilidade de investigar e interpretar pessoalmente a palavra de Deus. Aí voltamos para o começo. Lembra quando eu citei o estimado Michael Gorman, não é? Que ele diz que todos nós, cada um de nós, pode fazer exegese. Não é apenas uma tarefa para os grandes eruditos. Você também, com dedicação, pode fazer exegese. É claro que é importante você conhecer as línguas originais da Bíblia, pelo menos de maneira nocional. Mas você já pode também fazer exegese do próprio texto, comparando as versões da Bíblia e fazendo exegese do texto, examinando com cuidado o texto. Então, a primeira regra aqui que o autor da lição menciona, a Escritura é sua própria intérprete. Depois ele fala dos princípios de interpretação bíblica. Eu citei aqui a obra de Walter Henrichsen, né? E o ponto 3, os perigos da hermenêutica pós-moderna. É o que eu já adiantei. Por quê? Porque a hermenêutica pós-moderna, ela dá ênfase para a compreensão do leitor. Ela tira a autoridade da Bíblia. Esse método da hermenêutica pós-moderna, da nova hermenêutica, diz que é o leitor, depende do leitor, se o leitor vive no Brasil, se vive na África, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, se está com a barriga cheia, se está com a barriga vazia, se tem muito conhecimento, se não tem. Ou seja, a Bíblia vai sendo amoldada de acordo com o leitor, mas não é isso, na verdade, que nós devemos prezar. Independentemente da capacidade de compreender, a Bíblia se impõe, a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, Deus não é responsável por más interpretações. A Bíblia é a palavra de Deus, precisa ser interpretada, e por isso nós temos escola dominical, por isso nós temos cursos teológicos, faculdades, para ajudar as pessoas a interpretar, que a Bíblia precisa ser interpretada. Então, as pessoas são estimuladas a interpretar a Bíblia corretamente. Então, o perigo da hermenêutica pós-moderna é que ela dá ênfase para a compreensão do leitor, ela nega ou relativiza a ortodoxia, não é? Ela interpreta a Bíblia conforme pressupostos ideológicos. Eu citei aqui o marxismo, poderia citar também o feminismo e assim por diante, não é? Então, os pressupostos, repito, não podem ser maiores que as evidências. Se a Bíblia é a palavra de Deus, eu não posso negar isso para fazer prevalecer uma determinada ideologia, como muitos têm feito por aí e têm chegado à conclusão de que a Bíblia está desatualizada, a Bíblia tem que ser atualizada. Não na linguagem, eles dizem que a Bíblia realmente precisa, o texto tem que ser reconstruído. Por isso que para eles é interessante essa ideia de que o texto foi perdido e que precisa ser recuperado. Não, nada disso. O Deus que inspirou a sua palavra, ele a preserva. Tá certo? Então essa é mais uma lição importante sobre a supremacia das Escrituras. Eu vou finalizando por aqui. Creio que se você chegou até aqui, você está apreciando esta aula, modéstia à parte. Então eu vou pedir a gentileza de você compartilhar esse vídeo, curti-lo e também inscrever-se no nosso canal. Vou concluindo então, agradecendo mais uma vez pela sua participação aqui no nosso canal e que Deus abençoe ricamente a sua vida. A paz do Senhor!